Na última quinta-feira, você sabe, nós tivemos o Ministério da Fazenda informando a bancos, a financeiras, as instituições de uma maneira geral, cooperativas de crédito, a suspensão dos recursos do Plano Safra com juros controlados. No mesmo dia, na sexta-feira já, perdão, depois de muita polêmica, aqui no canal do Boi um monte de gente falou a respeito do assunto, políticos, representantes públicos, presidente da ProSoja Brasil, presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, o vice-presidente também, muita gente falou por aqui. Depois de uma grande pressão que houve dos setores organizados do agronegócio brasileiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou esse recurso suplementar de 4 bilhões de reais, que não resolve a suspensão. Ele alega que isso não ocorreu por uma questão política de não aprovação do orçamento 2025 no Congresso Brasileiro. Por outro lado, os representantes da Frente Parlamentar do Agronegócio, da Agropecuária, informam que a falta de articulação do governo e seus representantes para conseguir fazer a aprovação do orçamento, negociá-lo, discuti-lo e fazer a aprovação. Bom, as questões políticas que tangem por este fator não mudam o fato da suspensão. E essa suspensão ela pode trazer desdobramentos, inclusive para o próximo plano agrícola. Para falar um pouco a respeito das questões econômicas ligadas ao fator e como que isso afeta diretamente a disposição de um recurso que normalmente é tomado por pequenos e médios produtores, além, claro, da agricultura familiar, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Davi Télio, que participa conosco desta edição. Davi, sempre um prazer conversar contigo. Infelizmente, o tema não é dos mais interessantes para o produtor rural, porque traz uma preocupação, pode também acarretar um crédito mais caro em outras modalidades que existem. Como é que uma decisão como essa afeta, que a parte do campo o produtor já tem falado, mas como que uma decisão como essa afeta na disposição de recursos, na disposição de crédito, sobre as mais diversas fontes que nós temos para a safra brasileira? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é sempre uma honra estar aqui com vocês. O assunto é extremamente importante, né? Nós observamos aí essa redução, uma queda drástica que tivemos nos desembolsos através de crédito rural com recursos subsidiados. Isso já acontecia no semestre do ano passado, que teve uma queda de 22%. Isso representava em torno de mais ou menos 60 bilhões de reais a menos comparando com o mesmo período de 23. Se a gente olha agora essa decisão que ocorreu, juntando duas circunstâncias. Primeiro, aumento da taxa de juros, né? A Selic lá em julho do ano passado era 10,50, agora está 13,25. Nós tivemos 2,75% de aumento de juros que corroeu o orçamento. Juntando a isso, nós tivemos também a situação de gestão sobre as questões fiscais e toda a gestão de movimentação da dívida brasileira. Também tivemos um cenário mais apertado nesse período. Tudo isso está indicando que nós vamos ter dificuldades. E aí o que acontece? Nesse momento que tivemos a liberação desses 4 bilhões, ele vai assistir aquele produtor pequeno e médio que já havia protocolado o pedido desse financiamento, já estava com o crédito aprovado, o contrato pronto para desembolso, foi suspenso o desembolso, agora retoma. Então, aqueles 4 bilhões deve durar provavelmente uma semana, 10 dias, para esse volume, porque esse momento é importante para os produtores que querem pagar aqueles insumos que eles compraram para a safrinha, muitos receberam e têm que pagar agora, e outros já estão negociando a compra de fertilizantes para a safra 25 e 26. Em paralelo, olha o que aconteceu com o mercado de crédito privado. O mercado de crédito privado ele explodiu de 23 para 24. Nós chegamos a atingir R$ 1 trilhão
de negócios do mercado de crédito privado, que seriam bancos públicos, bancos privados, e mais o mercado de capitais, que hoje está realmente com os dois pés dentro do agro, com volumes muito grandes. Só que os juros desses mercados é bem mais caro do que os juros que foi prometido do Plano Safra. O que acontece é que esses juros mais caros vão apertar toda a condição de rentabilidade do produtor que já era pequena. Então, o produtor já tem hoje uma rentabilidade que ele tem por hectare de tudo que ele planta, colhe, vende o grão, e os preços estão bem flat, o que significa que o aumento do custo de juros vai achatar ainda mais. Aonde que pega o pequeno e o médio produtor, que ele não tem onde buscar os recursos com juros mais baratos. Os grandes produtores têm como fazer isso, mas o pequeno e médio não. Então, realmente é preocupante. Vi, quando nós olhamos para decisões de economistas, né, falando a grosso modo, uma das maneiras que existem, né, que isso é como se fosse um mantra, né, quando você tem uma inflação alta, um processo de perda de compra da população, uma atitude que se toma, que é praticamente padrão, é você tentar buscar recuar o consumo interno nessa praça, nessa cidade, nesse estado, nesse país. Isso se faz retirando parte dos recursos de financiamento. Como é que ele faz isso? Aumentando taxa de juros. E a nossa taxa de juros, um dos motivos dela ser tão elevada, como você disse, de 10,5% para 13,25%, com uma expectativa de encerrar o ano a 15%, né? E há colegas seus que dizem que durante esse período ainda vai chegar a 15,25%, talvez até 15,5%. Quais outros motivos fizeram para a gente ter um cenário como esse, que basicamente representa perda de valor de uma maneira geral, de poder de compra, de capacidade de crédito, entre outros fatores? Olha, uma das grandes preocupações que acontece é justamente dada na restrição de crédito. Por quê? Imaginem que todo o mercado de crédito, quando vai fornecer um crédito e vende insumos a prazo ou financiamentos no mercado de crédito privado, o que nós identificamos é que quando você percebe que o consumidor, o cliente, quem vai tomar o crédito, vai ter uma margem muito apertada em relação ao que ele consegue produzir, sobrar, se coloca em dúvida se ele consegue pagar por isso. Quando você tem dúvidas que o cliente ou tomador do crédito pode ter dificuldades de pagar esse crédito, automaticamente aquela taxa de risco ela aumenta. E aí você tem um efeito de um looping que ele só tende a aumentar, porque à medida que tem margens apertadas, juros mais caros, eu tenho dúvida, aumenta a taxa de juros. E aí vai sendo uma situação exponencial. Então a grande preocupação é, na questão de crédito, existe sim a necessidade, existe sim esse mercado de crédito privado, mas o receio é que com essa bola de neve em relação ao que vem acontecendo com a Selic, que está diretamente conectada à inflação, e a inflação tem os seus outros motivos, que não é basicamente o preço do alimento, né? A inflação tem os seus motivos que vinculam as circunstâncias que nós estamos envolvidos com relação à gestão, né, econômica fiscal do país. Estamos preocupados com os preços de combustíveis e agora de alimentos pesando, porém vem uma série de fatores por trás, não excluindo o fator câmbio. Lembrando que grande parte dos insumos que são aplicados para agriculturas são na taxa de câmbio do dia. E com isso nós temos um encarecimento. E se isso não acontecer no momento ideal de venda da colheita, aí as coisas pioram. O que está acontecendo exatamente hoje com um câmbio menor do que nós tínhamos lá em dezembro. Uma questão, eu vou colocar aqui situações hipotéticas, porque aqui no Canal do Boi a gente precisa pensar nesse produtor rural, nesse agricultor, também nesse pecuarista, que demanda o recurso público, né? Que é pouco. Na verdade, no Plano Safra, são 470 bilhões e é menos de um terço que é com juros controlados.
Os demais recursos, eles vêm da iniciativa privada. Eu sempre digo isso, né? Essa situação ela tem que ser desmistificada, porque o anúncio é sempre aquele número grande, bonito, mas não é isso que acontece. Davi, pensando num plano safra, em que parte desses produtores ainda vão continuar demandando, ele não tem outro cenário, ele precisa de um crédito que tenha as melhores condições de taxas que o mercado pode ofertar, porque ele tem todo esse aperto que você acabou de falar para nós. E vamos considerar também a situação que é a mais óbvia possível. A gente não vai ter uma mudança de gestão tão radical assim para fazer com que essa situação, essa motivação para termos uma inflação tão alta mude. Como que esse produtor rural ele age num cenário como esse? Que alternativas ele tem? É muito importante que você comentou agora. Muita gente, nas minhas palestras, nas aulas que eu dou, questionam e me posicionam isto. Eu costumo dizer o seguinte, olha, os juros já é dado, ele vai continuar alto e vai ser um pouco mais caro ainda. Então, isso não muda, inflação não muda a curto prazo, no cenário que nós estamos hoje. Já que isso está acontecendo, como que o mercado ele pode se ajustar? O produtor pequeno, médio porte, ele tem uma dependência de crédito para insumos. Digamos que ele vai conseguir um lote pequeno do plano safra, pode ser que ele consiga aí no juros subsidiado e o restante venha com juros livres, né? E principalmente bancos que têm uma taxa razoável, melhor do que ainda mercado de capitais, mas é razoável. O que ele faz quando ele toma esse crédito, basicamente o produtor, ele começa a buscar crédito junto aos seus fornecedores de suprimentos. Ele começa a pensar como é que eu faço para abrir linhas de crédito com o distribuidor de insumos, cooperativa, indústrias de insumos, começar a planejar o ano dele, não deixar para a última hora e não ter a dependência de um plano safra esperando juros subsidiados. Era bom? Sim. Mas não espere por isso, porque quem ficar para a última hora e não se planejar vai acabar tendo até dificuldades de conseguir o insumo que é tão necessário. Então, na minha opinião, nós temos que buscar já uma estratégia agora de fazer uma negociação de abertura de crédito junto, tanto a bancos como fornecedores de suprimentos, e ver quanto ele consegue de crédito, porque normalmente no preço que ele compra o insumo com prazo safra, já consta ali os juros que está sendo embutido de mercado de crédito privado, evidentemente. Então, se o produtor fizer, o pecuarista, o produtor, a tabela de cálculo que ele faz equiparado, quantas sacas por hectare tem esse custo de insumos para mim, e isto fechou essa conta, e se deu 8, 10, 12% de ganho, faz negócio. Fecha, garante o teu negócio, não deixe para a última hora. Então, o segredo é realmente comparar esse preço a prazo em relação ao que ele tem de produção, se a conta fecha ou não. Mas não esperar por essa condição de plano safra muito favorável para este ano, que nós não enxergamos isso.